Estamos aqui de novo e nós estamos de volta em Provérbios capítulo 1 e versículo 8 e nós vamos olhar para a segunda parte do versículo 8 e também o versículo 9. Eu quero dizer, antes de continuar aqui, eu estava sentado aqui pensando, isso é um grande privilégio ensinar os filhos de vocês. Eu espero que os seus pais estejam presentes, eles precisam saber o que vocês estão aprendendo de alguém que vem de fora da casa e de fora da igreja de vocês. Mas é um grande privilégio e vocês precisam entender. Eu caminho com o Senhor há muito tempo e Ele é tão gentil e misericordioso, Ele nunca cria problema. Mas eu gostaria de poder voltar na minha vida e ter conhecido mais o livro de Provérbios e mais das Escrituras. Eu gostaria de ter sido mais sábio. E isso é o que eu quero que você seja, para você. Não extremos, apenas sabedoria. Sabedoria. Você sabe, o zelo sem conhecimento que o apóstolo Paulo nos informa é bastante perigoso. Eu quero que você seja zeloso pelo Senhor, mas eu quero que você faça isso com grande sabedoria. E de verdade, eu realmente espero que você faça isso com muito mais sabedoria do que eu fiz ao longo da minha vida. E é por isso que eu estou aqui ensinando. Então não estou tentando, você sabe, nós não vamos falar muitas palavras grandes, não é nada formal. Eu só quero que você tenha uma ótima vida em Cristo. Esse é o propósito de tudo isso. E para ajudar os pais também de vocês, vocês sabem que alguns de vocês têm os pais maravilhosos, mas eles lutam talvez um pouco com o ensino da Bíblia. Alguns de vocês têm ótimos pais, quero dizer, eles são incríveis. Eles vão muito mais além de qualquer coisa que eu já fiz, talvez, mas talvez eles tenham um pouco de dificuldade no ensino. Algum dia, e por isso eu quero ajudar. Então, vamos começar de novo. Nós vamos ler os versículos 8 e 9, porque eu quero... Os caras que me ajudam a fazer esses filmes, eles disseram que eu estou andando muito devagar. Então vamos olhar para o capítulo 1, versículos 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixe a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Agora, olhamos para o pai, para a instrução dele, de que um pai deve estar envolvido, ensinando os seus filhos. E deixa eu dizer algo que meio que apareceu aqui, isso é muito importante para o pai. Às vezes um pai só instrui um filho porque ele desobedeceu, ele foi desobediente. E eles estão fazendo assim, de alguma forma, eles estão repreendendo e corrigindo. E uma repreensão, uma correção tem o seu lugar, mas se essa é a única vez que você está repreendendo e ensinando seus filhos, isso não está certo, não é bíblico. Nós precisamos ensinar nossas crianças em um contexto positivo, não apenas como resposta a algo que eles fizeram de errado. E se eles fizeram algo errado, sim, poderia ser culpa deles. Mas também poderia ser o fato de que nós apenas os ensinamos quando o estamos repreendendo. De fato, não gastamos muito tempo investindo no conhecimento deles, na instrução. Nós realmente somos obrigados a fazer isso. Vocês sabem que há ótimos professores de escola dominical por aí, mas eles não podem substituir um pai e uma mãe. E há grandes pastores e pregadores, e como eu disse, devemos priorizar o ensino da igreja, mas isso ainda não substitui o que deve ser feito na família. Agora, vamos continuar. Ele diz aqui, filho meu, ouve o ensino de teu pai. E agora ele vai falar aqui, olhar negativamente. Não deixes a instrução de tua mãe, não abandone sobre o ensino da sua mãe. Agora, não abandone. Essa palavra não deixe significa deixar de fora, e muito menos abandonar, negligenciar. Você sabe, muitas vezes... Agora, crianças, olhem para mim, isso é muito importante. A maioria de vocês não vai olhar para os pais e dizer, eu não me importo com o que você diz, eu não vou ouvir vocês, eu não vou ouvir qualquer estudo bíblico. Ou algumas poucas crianças dizem que quando eu completar 18 anos eu vou sair de casa, já aprendi o suficiente com vocês, irei me afastar de tudo. Não diga isso.
E muitas vezes nem sequer planeje fazer isso, mas aqui está o que você tem que entender, o que o versículo não está ensinando. Não diga à sua mãe e ao seu pai que você irá abandonar tudo o que eles te ensinaram. Não é isso que ele está dizendo. De fato, não é a tentação com a qual precisamos nos preocupar. Apesar de que isso acontece, mas não muitas vezes. Aqui está o problema, negligência. O que significa negligência? Quando você ignora algo e isso não tem mais espaço na sua vida. E vocês sabem, crianças, eu não tenho que olhar para vocês. Eu poderia olhar no espelho. E lembre-se, pode haver algo que o Senhor ensinou por intermédio das Escrituras e passar anos e você se esquecer. Deixar de lado. E nisso é algo que pode acontecer, mas previne-se, proteja-se contra isso. No poder do Espírito Santo, com o encorajamento de outros crentes em Cristo, guarde com negligência a verdade. A maioria de vocês não vai apenas abandonar, mas vai esquecer. Ou irá pensar que conhece as Escrituras ou algo assim, quando estou na igreja, ou quando eu estou em estudo da Bíblia. Mas eles não vão além disso. E esses mandamentos precisam ordenar toda a nossa vida. Assim, isso inclui, você sabe, não diga não ao ensino de sua mãe. Diga sim, não rejeite o ensino de sua mãe. Diga sim, incluindo isso. Mas isso significa, não seja descuidado, não se esqueça. Não deixe de lado algo que não é importante. E talvez eu deva dizer algo aqui que você sabe, a mídia hoje e essas coisas diferentes, parece em todos os casos, as crianças são feitas para aparecer como as que são sábias. E os pais, realmente eles não sabem o que está acontecendo. Não é isso que a Bíblia ensina. As crianças começam como aquelas que não conseguem enxergar os problemas complexos e responder a essas perguntas e viver de acordo com essas respostas. E elas precisam de instrução. Então eu quero encorajar vocês, crianças, me escutem. Vocês precisam das instruções dos seus pais, precisam dos ensinamentos de suas mães. E vocês precisam ouvir. Você sabe, uma vez alguém veio até mim, havia um grupo de homens ao meu redor, e alguém veio até mim, e eles começaram a me repreender, e todo tipo de coisa. E eles estavam dizendo, não era bíblico isso. Quando eles se afastaram, um amigo me disse, por que você ouve isso? E o motivo é que, se chegarmos ao ponto em que não pensaremos mais que essa pessoa não tem nada a dizer para mim, então nós vamos entrar em uma situação bastante perigosa. Então, se você acha que sua mãe, seu pai não tem nada a dizer, você está provavelmente muito errado, equivocado. Então, ele diz, não abandone, não negligencie, não trate como antiquado, só porque algo é antigo e não faz a sua vontade. Isso está errado. É só porque algo é novo e progressivo, não o torna certo. O que as Escrituras dizem. Isso sim. Agora aqui está algo muito interessante que eu quero que você veja. Diz ver, não abandone os ensinamentos de sua mãe. Você sabe qual é a palavra aqui? Não abandone, não deixe a Torá de sua mãe. Sua mãe é essa palavra traduzida, lei. É a palavra usada para traduzir a lei de Deus. A Torá de Deus. É de fato, muitos judeus hoje ainda se referem aos 5 livros da lei como a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou eles vão se referir aos 10 mandamentos dessa maneira. Então, o que eu quero salientar aqui, o seu pai tem autoridade, sim. Eu preciso exercitar essa autoridade biblicamente e com amor, e não por si mesmo, mas por causa de sua família. Mas aqui está o que eu quero que você veja. Sua mãe tem autoridade. Em minha casa, você não faz o seguinte. Se a mãe diz que você não deve fazer isso ou deve fazer aquilo, as crianças não vão dizer, sim, é isso que você diz, mas o que o pai disse não é isso. Não, eu não trabalho dessa maneira. Isso tem muitos problemas se você fizer isso, entende? A mãe tem autoridade sobre você. Agora, de novo, falamos sobre todas as outras coisas que deve ser um tipo de amor bíblico e não egoísta, não manipulador. E, no entanto, ao mesmo tempo, ela tem autoridade e deve ser respeitada como a sua mãe. Ok? Então ele diz, não abandone, não deixe a lei.
de sua mãe, o ensino de sua mãe, a instrução, a autoridade. E mais uma vez, alguém sempre pode perguntar, bem, e se minha mãe me perguntar se eu fiz algo que eu não deveria fazer? Bem, porque é contra a lei, não faça isso. Mas na maioria das vezes, não é que... Às vezes é. E você deve ter discernimento e você precisa de ajuda, mas na maioria das vezes é apenas discordar da mãe ali sobre o modo como você tem se comportado com as outras crianças, ou as tarefas que você precisa fazer, ou os trabalhos escolares que você precisa fazer e assim por diante. Nesses casos, honre a sua mãe, honre a seu pai e honre a Deus. E viva em obediência. Agora, vamos lá. Ele diz aqui: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Agora, de fato, pode ser traduzido aqui a preposição para mas. A ideia aqui, o importante é que o livro de Provérbios nos ensina que a nossa maneira de responder tem consequências. E eu quero que você entenda. Você já ouviu a história, você sabe que quem brinca com fogo vai acabar se queimando. Bem, isso é um exemplo negativo, mas também há exemplos positivos. E o que você precisa ver é que tudo na sua vida vai ter consequências. Deixe-me dar um exemplo. Você pode ter um nível extremamente alto de QI, mas você odeia matemática, odeia estudar, odeia história, e você odeia os fatos, você odeia todas as coisas, você odeia estudo, e você não se aplica. Isso tem consequências que você sempre... Você tem um QI alto, alguém com um QI muito menor do que o seu, eventualmente vai avançar e vai te passar nas ações, nas disposições, nas palavras, tudo terá consequências. Agora, você não deve paralisar por causa do medo, mas isso deve nos fazer estar aqui. Essa é uma palavra, com cautela, andar com cautela, para viver com cautela, viver sabiamente e perceber: o que eu faço me afetará e outros, tanto no presente quanto no futuro. Agora, é isso que é prometido aqui, que se você ouvir as instruções do seu pai e não abandonar os ensinamentos da sua mãe, isso será como diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Agora, especialmente vocês meninos, vocês poderiam sentar aí e dizer: não quero nada disso na minha cabeça, no meu pescoço. Bem, você está perdendo um ponto. Bem, antes de mais nada, se você olhar em Provérbios 4:9, basta olhar lá bem rápido. Está falando sobre sabedoria e diz: dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Em ambos os casos, ela vai adornar sua cabeça com o quê? Com a graça e a beleza. Agora, a outra metáfora que nós podemos tirar dessa coisa, que coroa de flores é a ideia de vitória, nobreza, honra. O que está dizendo é, se você em geral ouvir o que é bíblico, a instrução bíblica, no conselho amoroso de sua mãe e do seu pai, isso resultará na sua pessoa, que você vai se manifestar em você mesmo, você será uma pessoa cheia de graça. Uma pessoa cheia de graça, uma pessoa que é agradável e que outras pessoas querem estar por perto. Sua personalidade, suas ações, sua personalidade, seu caráter será atraente para outras pessoas. E diz, ornamentos sobre o seu pescoço. Se você olhar em Provérbios, veja, eu acredito que é o capítulo 3, versículo 22... de novo, falando sobre sabedoria e discrição, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Escute. Eu preciso ter cuidado para dizer isso. Mas todos sabemos você sabe que existem diferenças na aparência e existem pessoas que você olha para elas e imediatamente você sabe que, eles são fisicamente atraentes. Você conhece uma bela jovem, graciosa, se é um jovem rapaz atlético, forte, ou qualquer outra coisa e eles nascem com isso. Eles são bonitos. Eles são lindos e os outros devem apreciar. Não há nada de errado com isso. E depois, outros, você sabe, não é que eu acho que
não ficaram do mesmo jeito, não estão no mesmo nível de beleza física, mas aqui está o que eu quero que você veja. Eu sei que pessoas na minha vida eu conheci pessoas na minha vida que eram fisicamente bonitas, quero dizer, fisicamente bonitas, e você não suportava estar perto deles. Os provérbios que estudaremos mais tarde é como um anel de ouro e o nariz de um porco. Sim, eles têm beleza física, e talvez muito talento, talvez muita inteligência, mas sua falta de caráter, especialmente sua falta de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza, domínio próprio, sua falta de genuíno caráter cristão, sua beleza física quase grotesca. Então eu conheci pessoas jovens e mulheres jovens que eram como nós, ou pelo menos como eu, apenas normais. Você entende? Não vai se destacar na multidão ou qualquer coisa, mas por causa da sua virtude, por causa do seu caráter, eles tinham uma beleza neles e uma atratividade sobre eles. Você literalmente queria estar perto deles por causa de quem eles eram por dentro. Agora eu sei que isso não é um clichê, você sabe, não é quem você é do lado de fora, mas é quem você é por dentro. Não é necessariamente verdade isso, porque quem você é por dentro vai afetar o que você é do lado de fora. Mas eu vi pessoas com o caráter semelhante a Cristo, virtudes semelhantes a Cristo, com o fruto do Espírito que eu acabei de citar e eu vou falar novamente: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E eles são simplesmente bonitos. Mesmo aos 90 anos de idade, eles são simplesmente bonitos. E isso é o que está falando aqui, de fato. E eu quero que você veja, como é importante. Agora, como esse tipo de caráter pode ser desenvolvido? Não é como um curso intensivo que você conhece por aí mesmo. É tipo um atleta, um grande atleta. Você sabe que eles fazem apenas uma coisa ao mesmo tempo e de repente eles pulam e você vê, estão em uma categoria em comum, se torna grandes no atletismo. O que acontece? É quando você vê um grande atleta, um grande cantor, que anos e anos e anos eles fizeram a mesma coisa, pequenas coisas que se juntaram para se tornarem algo ótimo. Eu estava ouvindo um atleta recentemente, um atleta de CrossFit. Na verdade, é isso que eles disseram. Eles disseram, me disseram que eu tenho que dar 100% em todas as áreas de competição, em todas as áreas do meu conjunto de habilidades. Porque se eu der 95% aqui, isso é 5% eu vou perder. Se eu der 90%, 10%, e assim vai, e assim por diante, assim por diante. É tipo isso, é do mesmo jeito na nossa caminhada com Cristo. E nós estamos procurando ser conformados com Ele e fazemos as pequenas coisas. Você entende? Antes de mais nada, é reconhecer. Você reconhece, não, a sabedoria não nasceu comigo, eu preciso aprender a sabedoria. Onde estão as fontes de sabedoria? Bem, nas Escrituras. E em seguida a Bíblia diz também sobre os pais piedosos, que talvez estudem as Escrituras e saibam entender, e eles vão aplicar de forma melhores. Os pais que amam você também podem ser pastores piedosos e professores piedosos. E ouça, aplique, entenda. Não, eu não vou reinventar o volante. Cada uma dessas oportunidades, seja a minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho, que é digno de respeito, um pastor, um professor na escola dominical, na escola mesmo comum, onde você vai, que é um acúmulo de coisas, ok? Isso não vai acontecer em um dia, mas isso acontece durante o período da sua vida. Você vai ler as Escrituras, se você ler as Escrituras, se você orar, se tentar aplicar o que você conhece, sabe? Se você se senta debaixo do ensino de Deus, dos anciãos, de um pai, de uma mãe, de outras pessoas que são dignas de respeito, dignos de ser ouvidos. Ao longo do tempo você faz essas pequenas coisas. Então sim, você vai mudar e você vai crescer. E antes que você perceba, você vai se tornar cada vez mais parecido com Cristo. E no final, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Agora vamos apenas recapitular muito rápido aqui a instrução do seu pai
Ouça a instrução do seu pai. E isso inclui todos os tipos diferentes. Não é só o ensino, mas as regras da casa, os deveres que o pai te der, o tempo que você precisa terminar, entende? E depois não se descuide. Você sabe, quando a sua mãe está tentando te dar sabedoria, não sente lá e vá, sim. Você sabe o quê? Mesmo se você sabe, mostre respeito. Demonstre respeito. E Deus vai te honrar. Mas eu posso garantir que você provavelmente não sabe. Então, não abandone a lei de sua mãe. Não deixe de ouvir as instruções dos seus pais. E talvez cheguemos a isso a tempo. Você sabe, no Decálogo, o Decálogo aquecido, que é uma grande palavra, que os 10 mandamentos. E Paulo nos diz em Efésios 5, falando sobre Êxodo 20, ele diz que os mandamentos nos diz para honrar pai e mãe. E é o primeiro mandamento como uma promessa na qual Deus, de fato, está dizendo: eu vou abençoar você se você honrar e obedecer seu pai e a sua mãe. E eu vou ver que ele é Deus, eu vou ver que os mandamentos dele na minha vida. Então, esse é um ensinamento muito, muito importante. E no nosso próximo estudo, nós vamos fazer o seguinte, para vocês, crianças, mas também eu quero a mãe e o pai de vocês presentes, porque nós vamos falar a respeito, nós de fato vamos sair do livro de Provérbios por um momento, talvez uma lição, ou quem sabe duas, e nós vamos a Deuteronômio, capítulo 6, e vamos falar a respeito do ensino no lar. E é para pai e mãe, mas também é para vocês saberem que este é um aspecto importante para você crescer, para ser tudo o que você pode ser dentro da vontade de Deus em Cristo. Deus te abençoe.